Olá, boa tarde. Eu me chamo Carmen Bertoso de Camargo e hoje vou apresentar o planejamento estratégico e a ferramenta de gestão do BI. Nesse sentido, eu vou compartilhar a tela que vai favorecer para a visualização e o entendimento de algumas ações. Então, o meu departamento é o departamento pedagógico, eu atuo na função de tutora e as escolas que eu selecionei para fazer a análise do BI são duas escolas que possuem pontos de atenção que serão apresentados ao longo da minha fala. A primeira escola que eu vou apresentar é a escola, a primeira tela que eu vou apresentar é referente ao BI de Francisco Beltrão, do Núcleo Regional de Francisco Beltrão, que apresentou uma média de frequência de 88,86% na semana 18. Essa semana será a semana de análise dos dados do BI. Na sequência, a escola que vai ser apresentada é a escola da Cango, que está com 3 turmas, com índice abaixo do esperado, né? O que são pontos de atenção, mas em especial o 7º ano B, que está com 87,95%. Na sequência tem o 6º A, com 89,47%, e o 9º B, com 89,88% de frequência. É importante destacar que o 7º ano, ele apresenta algumas características bem pontuais em decorrência deste índice de frequência. De acordo com a fala da direção e da equipe pedagógica, ou seja, de acordo com a fala da Nádia, que é a diretora, e da Magda, que é a pedagoga, o que tem ocasionado esse índice no 7º ano, em especial nesses últimos dias, ocorre da seguinte forma. Nessa turma tem 2 meninos, eles são autistas. O Gabriel, se não me falha o nome, agora deixa eu ver para não trocar o nome dos meninos, o Gabriel, o Vitor, perdão, o Vitor, ele apresentou, na verdade, no decorrer das últimas semanas, um problema em relação ao professor apoio. A direção e a equipe não soube informar o que aconteceu entre o professor apoio e o Vitor, que o Vitor não quer mais frequentar a escola. Fala de ir para a escola, se o professor aparece na sala, ele sai. Então, assim, houve alguma situação envolvendo esses 2 elementos, que é o professor apoio e o Vitor, e isso tem, assim, feito com que o Vitor não frequente a escola. Foram tentadas algumas ações, investigando por parte do Vitor o que aconteceu, porque, segundo os relatos do professor, não houve nada além da rotina diária de acompanhamento do Vitor. Porém, essa situação tem feito com que o Vitor tenha algumas crises, e nessas crises ele não vai para a escola. Então, esse é um ponto de atenção que fica, assim, em alerta, por 2 motivos. O primeiro, pela falta, né, da frequência do Vitor, lembrando que ele é um aluno que tem um potencial bom para melhorar a frequência, porém ele, né, com essa situação que está se apresentando, ele não tem frequentado a escola regularmente. Outra situação também nessa mesma turma é que o João Gabriel é também um menino autista e ele apresenta fobia social. De acordo com o relato da equipe e da direção, o João Gabriel, ele tem, assim, apresentado crises constantes, e isso tem afastado ele da sala de aula por conta da fobia social. Então, em alguns momentos, a mãe leva o João Gabriel para a aula no início, porém ele não permanece o tempo todo, então a mãe precisa fazer o processo de buscar antes do término da aula, ou ao contrário, às vezes ele chega por volta de 9h30, 9 horas, e fica até o final da aula. Então, por conta disso, também houve essa situação do índice de infrequência no 7º ano B. Dos 2 casos, tanto no caso do Vitor, que apresenta essa questão de ter um problema com o professor, que ainda não foi possível descobrir a causa dessa situação,
como sugestão, foi colocado que a direção entrasse em contato e feita a substituição. Tanto que, para essa semana já, está sendo ofertada a possibilidade de troca do professor apoio do Vitor. Como eu mencionei antes, ele é um aluno que possui potencial de melhora na frequência. E o João Gabriel foi orientado à mãe que procurasse, então, né, um médico que faça o acompanhamento dele e que ele desse um atestado informando, talvez, deixando essas informações visíveis e que possa ser utilizado como um amparo legal às faltas de quando o João Gabriel está tendo crises, que são as crises mais sérias. Então, esses são os indicadores, assim, que mais chamam a atenção em relação ao 7º ano B da escola Cango, que possui esse índice. Já a segunda escola, que é a João Paulo II, a turma que apresenta um maior índice de infrequência é a terceira série B da manhã, e ela tem apenas 69,37% de frequência, ou seja, é um índice bem preocupante, porque nós não temos nenhum amparo legal. E qual é a justificativa em relação a essa baixa frequência, principalmente da terceira série? Mas aqui eu quero abrir um parênteses antes disso e chamar a atenção, porque nós temos a terceira série, nós temos a primeira série e a segunda série, ou seja, as turmas do ensino médio, elas apresentam essa característica juntamente com o 9º ano, que são as turmas que mais têm números de alunos infrequentes. No ensino médio em especial, o que foi reportado pela diretora Catiane e pela pedagoga Verônica e pela pedagoga Cassiane é que, principalmente a turma da terceira série, os estudantes eles estão bastante desmotivados e eles buscam o mercado de trabalho. Ou seja, eles preferem trocar a escola pelo trabalho. E em algumas situações, a direção e a equipe comentaram que alguns estudantes, eles realmente têm uma situação financeira bem complexa e demandam, então, deste auxílio das famílias para manter a renda. Então, eles têm essa questão da infrequência. Outra questão que foi levantada em relação às turmas do ensino médio, elas apresentam, então, segundo os relatos, a falta de motivação mesmo dos estudantes, né? E uma outra questão que está relacionada ao bullying e um relacionamento um pouco frio e distante entre os estudantes da própria turma e entre os estudantes do ensino médio e alguns professores, não são todos os professores. Então, esses eventos, né, que envolvem a relação, que envolvem a empatia, tanto do lado do professor quanto dos estudantes com os próprios estudantes, também tem gerado um afastamento dos estudantes do ensino médio em especial. Além desses fatores, há de se considerar os eventos climáticos que causaram e acometeram alguns estudantes com as síndromes respiratórias que também ficaram afastados, mas ressaltando, esse não é o caso da terceira série B da manhã do João Paulo, porque não foi apresentado nenhum atestado, então eles não têm nenhuma falta justificada, digamos assim. Essas são, então, as duas turmas que mais demandam atenção, em especial o ensino médio, que possui uma característica na escola do João Paulo II de ter essas faltas. Quanto aos objetivos, então, dessa ação, o que foi feito enquanto tutoria foi acordado com as direções, e isso foi um acordo em ambas as escolas, que precisam, então, intensificar a busca ativa, né? Inicialmente, na escola João Paulo II, essa busca ativa acontece inicialmente com os estudantes, contato via telefone com os estudantes, e depois, posteriormente, com as famílias. Já na escola da Cango, esse contato é diretamente com as famílias, por serem alunos de 6º a 9º ano. Uma das ações que foi realizada pela escola da Cango é fazer reuniões via Meet com as famílias que ainda não foram atingidas, então a direção
acaba fazendo essas chamadas, essas meets, tentando fazer esse resgate dos estudantes, e após, então, a análise dos dados, foi possível identificar que alguns estudantes eles estão abaixo do que seria o nível adequado, e essa ação então, foi pensada e foi feito convite para esses alunos e para as famílias, para que eles participem da sala de recurso multifuncional como uma forma de superar essas lacunas que ficaram da aprendizagem e assim ser uma ação que traga esses estudantes de volta. A gente sabe que quando a gente fala da sala de recurso multifuncional é uma ação um pouco ousada, porque se os estudantes já têm uma certa infrequência durante o período letivo no contraturno, é bem possível que essas ações elas não se efetivem da forma como planejada, mas mesmo assim é importante fazer a tentativa e pensar, então, como a sala de recursos, oferecendo essa possibilidade de uma aprendizagem um pouco mais personalizada que venha suprir essas dificuldades dos estudantes lá da CAM. Ainda falando da relação das ações, foi acordado também com a equipe e com a direção do João Paulo II que essa busca ativa, então, aconteça primeiro com os estudantes, depois com as famílias, e também que, por meio dos dados do BI e da busca ativa diária, seja possível identificar, então, antecipadamente, os estudantes que têm questão de infrequência e fazer algumas falas pontuais, algumas falas particulares com esses estudantes, destacando, então, a importância de eles estar frequentando. Outra ação é propor, então, um fortalecimento de vínculos, principalmente entre os professores e os estudantes, por meio de uma escutativa, sem julgamentos, oferecendo, assim, um feedback formativo nos momentos de aprendizagem e incentivando que esses estudantes, eles venham para a escola e que eles realizem as atividades, que eles se sintam engajados, que eles se sintam parte do processo. E evitar também a cultura do medo, né, por meio de um ambiente respeitoso e não punitivo. Ou seja, o estudante ele precisa ser acolhido e respeitado. Enquanto público-alvo, então, são os estudantes do 7º ano B matutino da Escola da CAM e os estudantes da 3ª série B do matutino de João Paulo II. E nesse momento não foram envolvidos outros departamentos, apenas o setor de tutoria mesmo. A gente sabe que a ação da tutoria ela está diretamente ligada com a questão da frequência, então, ela é uma ação consolidada, ela é uma ação que acontece em todas as tutorias, a gente utiliza a pauta da frequência, não tem como a gente fugir dessa pauta, a respeito né, da articulação com os dados do BI, então, assim, uma ação que acontece sempre com todos as instituições, com todos os membros das equipes, então, essa fala, ela acaba sendo pauta, e não tem como não acontecer isso. E algumas ações que podem ser implementadas de modo colaborativo, nós temos uma indicação de fazer alguns momentos de fala com os estudantes, mas a tutoria fazendo isso, entrando em contato no momento da tutoria, pedindo um momento para o professor e fazendo, então, essa fala com os estudantes, buscando conscientizar os mesmos da importância de frequentar a escola de forma regular, que o aprendizado ele só ocorre se você tiver uma ação contínua. Além de sugerir, né, que algumas ações passem a ser desenvolvidas pelas equipes, por exemplo, apresentação da busca ativa diária, incentivar que utilizem o BI enquanto ferramenta para análise dos dados, manter, então, esse contato frequentemente sobre a frequência e como sugestão também que as instituições busquem realizar algumas reuniões de alinhamento com os professores, incentivando principalmente no Colégio João Paulo a escuta ativa dos estudantes, para que eles possam ter, então, esse resgate dessas ações. E, para finalizar, as contribuições da tutoria, é o que eu já falei antes, né? É aquela questão de estar sempre buscando um diálogo aberto, um feedback que venha trazer proposições, que seja formativo e que auxiliem as equipes na busca de estratégias para que os estudantes permaneçam na escola. Então, esse é o meu trabalho, né? A minha apresentação. Agradeço a todos
Muito obrigada.